Olá, meus Muito amores. boa tarde. Opa, estamos chegando. Eu aprendi, tô chegando. Boa tarde para você. Estamos por aqui com o coração muito alegre e agradecido por termos mais uma chance de ficarmos pertinho de você. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Darleide. Você está pink. A caráter. Ou seria rosa? Ou Pois é, que fúcsia? cor que é Até essa, o fim do pastor programa Alex? vocês descobrem, ou até o fim da vida. Não, eu só enxergo 6 cores. É o que a gente estava comentando, né? Tem um rosa novo, que é aquele mais forte. Acabei de comprar. Acabei de comprar, né? Isso. Aí E tem um rosa murchinho. Comprei já tem um tempinho e tem aquele rosa antigo. Rosa que é o... da minha formatura do médio. Boa. Já é um rosa É isso. Muito bem, mas o rosa de hoje não é exatamente dessa maneira que os meninos pensam. Tem o seu símbolo e o seu lugar. Hoje nós vamos falar sobre esta campanha que sempre acontece no mês de outubro da prevenção do câncer de mama, o chamado Outubro Rosa. Hoje nós temos aqui mais uma vez a oportunidade de aprendermos com especialistas e também com quem passou ou passa por esta situação. É hoje que o programa gira em torno da vida de muita gente. E Darleide, é um tema que a gente gostaria de não estar falando, né? De parar de falar porque não precisa mais, né? Os números caíram muito, mas não, infelizmente, os números ainda são altos de pessoas com câncer de mama. Por isso, a gente volta sempre a falar desse tema, trazendo conscientizações, né? A gente vai falar bastante sobre esse assunto no programa de hoje. E se você tem algum caso aí na sua família, ou talvez alguém, né, que está passando por esse momento agora também, talvez descobriu recentemente, vai poder compartilhar com a gente a sua experiência também. E esse é o nosso momento de trocar experiências, informações. E saber que isso é um assunto de todos. Você que não tem mama, saiba que isso é um assunto de todos. E quando a gente aprende a falar de saúde, a gente fala menos de doença. Será que homens também sofrem com câncer de mama? Sim. Então, vamos tratar disso também hoje por aqui. Você sabe também que quando a gente fala de câncer, parece algo definitivo, acabou. Tem um estigma em cima. Exatamente, mas não é bem assim. Nós vamos conversar sobre isso justamente para levar você a considerar que o câncer é uma realidade, mas também a cura, o tratamento é uma realidade muito pertinente. Nós vamos ter aqui no programa de hoje a presença de uma oncologista, a doutora Daniele Fortes, que está aqui com a gente. Daniele, muito bem-vinda, boa tarde para você. Muito obrigada por sua presença. Temos ainda o nosso momento Do hashtag, o hashtag de hoje, olha, gente, fiquei sabendo aqui que tem uma senhorinha aventureira. dando inveja na gente. Pois é. É ou não é, Maureen? Tudo bem? Eu achei que você estava falando da Mori. Era senhorinha, não é? Mas Vocês estão, até hoje, nós jurávamos que você era gentil. Maureen, perdoa. eu sei, a senhorinha Eles estão dando spoiler já das minhas notícias, não dão nem tempo pra falar, gente. Hoje tem centenária que pulou de paraquedas, eu só vou falar isso, o resto é depois. E também vou falar de algumas praias do Brasil que ganharam um certificado super importante. Você vai descobrir o que tá dentro aí, dos requisitos pra chegar aí, gente. Vai ser bem legal, quero a participação de vocês também. Legal, a Maureen que tá num tom de rosa ali também. Que tom é esse? Rosa, comprei faz 6 meses. Não é tão antigo. Rosa, 2 lavadas. Quem veio de rosa, mas é um outro rosa. Quero ver como é que vocês vão chamar esse rosa. Mas é daqui a pouco que a gente vai saber com que roupa veio a Gisele, acompanhada também do Felipe. Ela vem contar a sua história com câncer de mama. O seu marido vem contar a sua versão, como foi que isso se deu em família e ele lidou em apoio à sua esposa. Essa história, creio ser muito interessante porque a família se envolve. Isso e muito mais ainda no programa de hoje, que só está começando, e nós já voltamos com você. Até já. Uma excelente tarde para você ligado com a gente aqui no Entre Família. Estamos chegando, viu? Entre Família, da nossa família para sua família. Já tornou a nossa frase aqui, né, Darleide? Porque a gente gosta de trocar experiência, a gente gosta de conversar com você que está do outro lado aí. Por isso que é importante ter a sua interação. A gente está ao vivo aqui, viu? Estamos ao vivo hoje falando sobre esse tema, né, do Outubro Rosa. Então pode participar com a gente, manda aí a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. E a pergunta do dia, qual que é, Darleide? Pergunta de hoje. Primeiro nós vamos abrir espaço para você tirar dúvidas, já que nós teremos aqui uma especialista, uma oncologista, e nada pode se desperdiçar quando temos alguém tão disponível para responder. Então você vai interagir com a gente. Ou qual é a sua
experiência. Você viveu algo assim? Teve câncer ou alguém da sua família? Como foi a experiência de vocês? Então é só entrar em contato com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 98315-0249. O nosso código de área é o 12 98315-0249. Vem pra cá fazer o programa com a gente. E eu já vou buscar a doutora Gisele. Já vai buscar a doutora Pode ser? Gisele? Pode ser. Não é agora não. Ah, é verdade. Agora é o quê, pastor? Ajuda a gente A aí. senhorinha, não é a senhorinha, é a Maureen, que tá de rosa, comprei faz 6 meses, só 2 lavadas. Não, tá muito bem vestida. Chama a hashtag. Boa tarde! Já vou começar com uma notícia incrível que meus amigos aqui já começaram a contar e eu quero contar para vocês. Estava movimentando as redes sociais essa notícia, inclusive, uma senhora de 104 anos acabou de se tornar a pessoa mais idosa a saltar de paraquedas. A aventureira em questão é a maravilhosa Dorothy, que decidiu encarar esse desafio radical pela primeira vez. Gente, pela primeira vez aos 104 anos. Maravilhosa. Esse feito dela já está oficialmente reconhecido pelo Guinness, o livro dos recordes. Eu trouxe um vídeo desse momento emocionante para vocês verem. Olha aí. Aqui, a gente está vendo aqui, ó. Olha só, gente. Teria coragem, Abinal? Menina, olha, vontade eu tenho, coragem não. Eu tenho vontade e coragem. Tem, Darleide? Tem. Eu também tenho, Darleide. Eu quero saber se Meu marido não pastor gosta teria. muito dessa Eu ideia. teria coragem de saltar, eu não teria coragem de saltar e avisar para minha esposa. Porque ela já proibiu, ela falou isso que eu tive todas as chances enquanto eu era solteiro. Eu não lhe dá esse direito. Eu enfrento 10 mil pés, Ela não. Gente, eu tenho muita vontade de coragem. Tenho, gosto, Vamos, Mauri, então. gosto de montanha-russa, quero gosto ver, dessas então, hein? coisas. Acabamos de criar um motivo para fazermos hashtag uma matéria aqui, ó. especial. A repórter e a apresentadora. Ai, eu amei! Fechou, produção? Eu Amei. acho que é isso aí, desafio feito, Boituva, logo ali. Boituva, Bem ali. boa. Aham. Antes do Eu vou- 104, por favor. Será que dá Eu vou 100... acompanhando só. Darleide, será que dá 104 a minha idade a sua? Claro que não. Não, Muito ainda, longe. Menina, tá longe. Não vamos nem fazer essa... Imagina, 18 com 21. Gente, ó, quero ver se vocês mandam no WhatsApp aí uma força Darleide e Maureen, que aí a gente pula. Fechou? Fechou. Quero ver, hein? Vamos para a próxima, gente. Vou pedir aqui pro pessoal descer para mim. Maravilhoso. A nossa última notícia hoje são só 2, gente. É uma notícia que o pessoal aí do TP passou um pouquinho. Vou pedir para voltar um pouquinho o meu texto. Só mais um Aê! pouquinho. Quem entende de TV vai estar pensando assim, tadinha, agora ela tá enrolada. Não, Mas agora não é. foi. Nossa, a última... É que você depende de uma maquininha. Eu Vai dependo que de a uma maquininha. Desse momento falhou. A maquininha. Mas é assim, isso é TV, gente. Vamos Vai lá, Maureen. gente. É uma notícia nacional agora. 31 praias brasileiras receberam a certificação ambiental Bandeira Azul. É um programa que emite uma certificação oficial reconhecida internacionalmente. Mas qual que é o objetivo dessa certificação? É aumentar a conscientização da população e dos líderes sobre a necessidade de proteger o meio ambiente, o ambiente marinho especificamente e toda a parte costeira. As praias foram cuidadosamente escolhidas por um júri internacional que selecionou 11 marinas brasileiras. Foram considerados critérios como qualidade ambiental, segurança, gestão e educação. Quando falo educação, gente, eu lembro daqueles projetos tipo o Projeto Tamar. Eu acredito que alguma dessas praias estejam dentro aí, que estão com o Projeto Tamar em vigor. A maioria das praias selecionadas está localizada em Santa Catarina, Abinal, sua Aí, ó. terra, Ei, coisa seguida pelo Rio de Janeiro e Bahia, Nordeste em peso. A Darleide já vibrou aqui. Uma excelente iniciativa para preservar as nossas áreas litorâneas, que são, lindas, né, gente? E muito preciosas. Vou pedir para o pastor comentar que, além de pastor, é professor, saber e cuidar daquilo que é nosso e é natural é bíblico também, né, pastor? Exatamente, exatamente. A gente às vezes acha que algumas coisas são responsabilidade do Estado, outra é responsabilidade do dono, mas eu sou responsável por mim. Então você tem responsabilidade sobre o comportamento e como o seu comportamento impressiona as pessoas a partir do seu criador. Mas quando fala de praia, a gente entra
desculpe se você não é brasileiro, deve ser muito chato não ser brasileiro, mas competir com o Brasil com praia não dá. Complicado, né? E Inclusive, olha até que eu sou paulista. É verdade. Inclusive, até nesse ranking aí, eu estava vendo que a cidade lá onde eu cresci, São Francisco do Sul, está entre uma dessas É linda dessas São regiões aí. Francisco. Conhece, Maureen? Conheço, amo, uma das Depois minhas que o Vidal preferidas. veio pra cá, a praia começou a melhorar. aí começou a melhorar. As praias de São Paulo começaram a melhorar. Muito Mas são bom. lindas, viu? Visitem. Eu Faz acho aquele- incrível que a aquelas gente vendas aí do mantenha essa educação, essa atenção ao cuidado com a natureza. Mas vamos pensar natureza e vida, nós também cuidarmos de darmos a atenção devida, por exemplo, à vida e toda a sua espécie, incluindo a espécie humana, não ao aborto, né? Vamos seguindo. E é legal pensar que a educação é mais que gentileza. É, exato. Educação é você se propor a um comportamento que gere um resultado não só para você, né? É. Muito legal. Eu digo isso porque, assim, a gente cuida a Costa Marinha, as praias, a Mauri lembrou do projeto Tamar, né? Um ovo de tartaruga, cuidar, que lindo, de fato, bichinhos, para não entrar em extinção. Então, um ovo de tartaruga tem o seu valor, e um óvulo, um feto tem o seu valor, a vida tem o seu valor e só há um Criador das espécies, da vida, é Deus, o nosso Criador. Verdade. Inclusive, Darleide, vamos fazer um programa sobre isso, quem sabe, em breve? Lançou aqui, fica aqui a sugestão. Sugestão muito bem-vinda, Mauro. Vem, viva a vida Amigos. intensamente, pule de paraquedas. Tá tudo o pacote, já está pronto. Né? Tudo. Nós estamos no ar criando pautas, né, Mauri? Muito Exato. obrigada. Você ainda volta hoje, que tem mais hashtag, ou só foi essa participação? Não volto Só mais hoje, essa. mas como sempre, uma alegria estar aqui com vocês. Não, e a Maureen sempre trazendo reportagens maravilhosas. Até estava comentando com ela aqui, a gente comentou outro dia, né? Aquela reportagem que ela fez outro Do dia Rio de aqui do Rio de Janeiro. Aham. Né? Sempre criativa, solta. Parabéns, viu, Maureen? Muito Excelente obrigada. trabalho. Muito bom também. Beijo, querida. E nós continuamos daqui, tratando ainda do nosso tema proposto, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. E eu vou ali buscar a doutora Gisele, que é médica clínica oncologista. Vem pra cá, doutora. Tão querida, sua primeira vez, não é? Mas fica tranquila, a gente é bem legal. Tranquila. Tá? A gente parece meio doidinho de vez em quando, mas a gente é legal. Seja muito bem-vinda, doutora. Por Obrigada. gentileza. Então, meus amigos, o que dizer, doutora? Nós estamos crescendo em números ou em que ranking nós nos encontramos? Qual é a situação da mulher no Brasil e o câncer de mama? Não, infelizmente, atualmente, né, o câncer de mama é o segundo câncer mais incidente nas mulheres, no sexo feminino. Ele só pede por câncer de pele não melanoma, só que dentro do sexo feminino, o câncer de mama é o que mais mata, né, infelizmente. E a gente tem uma estimativa atual do INCA, que veio até para a gente avaliar, até em 2025, a gente tem uma estimativa de mais ou menos 74 mil novos casos novos de câncer de mama até 2025. Nos próximos 2 anos, Exato, exato. 75 mil novos casos. Novos de mamas, exato. Então, realmente, a incidência é muito alta, é muito prevalente, né? E, de fato, a gente precisa falar de prevenção do câncer de mama, em especial no nosso mês do Outubro Rosa. Agora, a gente não sabe também a causa exata, né, do que vem ocasionar o câncer de mama, mas a gente trabalha na questão da prevenção, não é mesmo? E como? Como tratar na prevenção, só que a gente não sabe qual é a causa. Como é que lida com isso? No geral, no câncer de mama, como a incidência é um pouquinho maior nas pacientes mais velhas, né, acima de 50 anos, no geral, as causas principais, em 90% dos casos, é esporádico. A gente não sabe, de fato, a causa. Em 10% é de fator hereditário, mas a grande maioria, de fato, é de causa esporádica, a gente não sabe a causa. E, no geral, isso está muito associado com o fator ambiental, né, com o fator externo. E, no geral, acaba estando associados com o fator alimentar, né, uma má alimentação, e também associados ao sedentarismo, né, à obesidade. Isso interfere muito e aumenta muito o fator de risco para o câncer de mama. Então, para a gente compreender uma alimentação inadequada, Exato. um ambiente mais poluído, inadequado, ar de baixa qualidade, água de baixa qualidade Tudo e isso sedentarismo vulnerabiliza mais ao efeito. Sim. Além da má alimentação, né, associada ao sedentarismo, também a gente pode falar do etilismo, né, crônico nas mulheres. Lembrando que a bebida alcoólica
nas mulheres ela acaba sendo mais sensível do que nos homens e o etilismo crônico gera sim um aumento no fator de risco do câncer de mama e além disso o tabagismo também. Então essas são as principais causas externas que podem ser evitadas, né, para a gente evitar possivelmente um câncer de mama. Ou seja, etilismo, consumo de álcool, de forma crônica, inclusive. Exato. Há uma incidência grande entre mulheres de consumo de álcool? No geral, atualmente está tendo uma incidência mais alta do que antigamente, né? Antigamente a gente tinha uma incidência maior nos homens, né, em etilismo. Atualmente, nos últimos anos, a gente está vendo também uma incidência aumentada de consumo de álcool nas mulheres. E o consumo de álcool já foi previsto em estudos que é mais sensível no corpo feminino, né? Então ele atua de forma mais agressiva no sexo feminino em si. Isso vai atuar como um fator de risco de causa esporádica que é modificável, né? Se a gente evitar e fizer uma medida de hábito de vida saudável, isso a gente pode evitar e prevenir o câncer de mama. Essa questão do uso do álcool que infelizmente, né, como você comentou, aumenta e tem aumentado muito o índice de mulheres consumindo, né? Havia uma pesquisa recente mostrando aí que subiu e muito o número de mulheres consumindo álcool, que antes o número dos homens, né, era bem alto, né? Não me lembro agora ao certo quais eram os dados ali, mas sei que está mais ou menos ali entre 40% as mulheres, 60% os homens. Sim. É preocupante, é um dos pontos que pode estar fazendo com que tenha aumentado bastante, né? E não só o consumo de álcool, o tabagismo também vem aumentando a incidência nas mulheres. Antigamente a gente não via muito isso, mas atualmente também a gente vem vendo um aumento mais incidente no fumo, no Então, a tabagismo. gente já pode inferir que mesmo que a gente não tenha, assim, bater o martelo empiricamente, juntar todos os dados, que há uma mudança de comportamento que está causando uma piora nos Exato. números. Exato, sim, que está aumentando a incidência. Estilo de vida, doutora, isso é crucial que a gente considere. O estilo de vida contribui para esse quadro. E em muitas situações não tem muito o que fazer se nós pensarmos é assim mesmo, comer saudável é caro, eu moro num lugar onde não há facilidade de consumo de frutas, de verduras. E isso também precisa ser levado em conta em face da condição financeira de muita gente, em face da falta de conhecimento. Mas como é que, por exemplo, o trabalho que o INCA faz, o trabalho que os médicos oncologistas fazem de conscientização, como funciona se deparando com essa realidade, por exemplo? No geral, no nosso consultório, né, a gente tende a recomendar uma dieta saudável, né? Basicamente a dieta do Mediterrâneo, que todo mundo fala, né, que é realmente a melhor dieta que a gente pode oferecer a qualquer pessoa, né? No geral, essa dieta, ela baseia-se em quê? Em carnes brancas, né, pode ser peixe, frango, azeite de oliva extra virgem, basicamente, mas muito consumo de fruta, verduras, evitar frituras, gorduras, refrigerantes, alimentos enlatados, né, ou alimentos muito açucarados também, que esses alimentos da dieta mediterrânea que a gente fala basicamente, que é grãos, fibras, produtos mais integrais, consumo de carne mais branca do que vermelha, muita água de coco, né? Esses alimentos costumam ter uma ação antioxidante no nosso organismo e, consequentemente, isso vai prevenir ao longo do tempo o desenvolvimento do câncer em si. Claro então, a que alimentação realmente está muito justificável para fator protetor contra o câncer de mama. E isso é documentado, inclusive, em estudos científicos. Realmente, vendo que, de fato, em estudos, em análises científicas, quem mantém uma dieta balanceada e saudável, e que não é muito difícil, se a gente for parar para pensar, de fazer isso na nossa rotina, né? E isso tem uma interferência muito no fator protetor contra o câncer de mama. E, inclusive, quem já tem um diagnóstico de câncer de mama e que começa a mudar o seu hábito de vida, inclusive mudando a dieta, também tem uma redução no risco de recidiva ou até mesmo na melhora da resposta ao tratamento. Isso é visto no nosso consultório dia a dia, é fato. E é muda a dieta, muda a alimentação, para de tomar refrigerantes, né, os suco de produtos caixinha, artificializados. O que mais, doutora? Suco de caixinha. Suco de caixinha. Muito açúcar, né? É a morte açúcar. líquida. Morte líquida na Eu fico caixinha. pensando aqui, pastor Aleixo, justamente nesse ponto, né? Às vezes até mesmo, como a doutora bem colocou aqui, né? É o estilo de vida, né? A gente partindo muito para industrializado, isso e aquilo, vida sedentária.
Interessante que no começo de tudo, Deus, a própria Bíblia, ela já traz para a gente, o afastamento da humanidade, né, de Deus, a humanidade se afastando da presença de Deus, nós, né, a humanidade digo eu, todos nós, né, é esse afastamento que acaba gerando tudo isso, não é mesmo? Se a gente estivesse mais pertinho, buscando mais a fonte. Interessante nessa fala, porque se a gente estivesse falando de uma outra doença, o princípio preventivo seria exatamente o mesmo. Exato. Então, se a gente estivesse falando de câncer de uma outra coisa, ou seja, pratica atividade física, do suor do teu rosto colherás o teu pão. Os 8 remédios naturais. Coma coisas de maneira balanceada, né? Coma remédios, né? Se você pensar em saúde, você não precisa pensar tanto em doença, né? Tu comerás a erva do campo. Há um acrescento ali, Deus condicionando o homem a viver num mundo hostil. A natureza não vai jogar a favor, você tem que ser inteligente. Exato. Incluir mais frutas, verduras, vegetais. Coisas fazer o cruas, maior né? consumo de água, frutas e verduras e os vegetais crus, né? Os vegetais crus. Se possível, a carne também já pode ser dispensada, doutora. Há muitos estudos também que demonstram que quanto menos produtos de origem animal, melhor. Né? A senhora concorda com isso? Sim. Então, E do produto animal, dá preferência se for ingerir peixe, né, carnes brancas. Evitar animais terrestres. Exato. Tem um amigo que diz que se você abrir um pacote, alguma coisa da sua vida já está indo embora. pois é. Melhor descascar, cortar. Se você está abrindo um pacote, é porque você já está errado. Fica a sugestão de você aprender sempre muito mais no Vida e Saúde, que é o programa que vem logo na sequência aqui do seu Entre Família. Vida e Saúde sempre com médicos, especialistas e temas como esse, por exemplo, da alimentação e o impacto da boa alimentação na sua saúde. Gente, não tem dinheiro, é caro, não dá, o que eu faço? Mas quando um câncer bate a porta, a gente tem que fazer alguma coisa. Então é melhor prevenir do que remediar ou nem ter cura. Não é para assustar, mas também é, porque afinal de contas a vida está assustando a gente toda hora. Hoje eu recebi a notícia de uma amiga que ela está simplesmente sem mais expectativa de vida com 36 anos. Isso é muito grave. Nós vamos para o intervalo, mas antes quero mostrar daqui os nossos convidados do próximo bloco com quem nós vamos conversar, conhecer a história desse casal que passou pelo drama e ainda está muito recente tudo, toda a dor e toda a dificuldade vivida. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, viu? É logo depois do intervalo, Entre Família, com você. Até já. Eu e você aqui no Entre Família, agora num papo para conhecer bem de pertinho a história de um casal que ainda vivencia o tal do câncer de mama em casa. É a Gisele e o Felipe. Mas assim, aqui para nós... Vem cá, de novo aqui comigo. Gente, eu estou até agora chamando a doutora Daniele de Gisele. Mas ela é doutora Daniele. A Gisele quem está comigo agora. A apresentadora é doidinha, mas a gente é legal. Bem-vindos. Bom recebê-los aqui, apesar de ser por um assunto difícil. E eu fiquei assim muito impressionada que você me disse, Gisele, que só tem 9 meses de descoberta do seu diagnóstico. Como é que foi esse momento? Mais uma vez, bem-vindos e boa tarde. Obrigada, agradeço pelo momento. A descoberta, né, foi em dezembro, né, no banho, fazendo um autoexame, me tocando, eu percebi um nódulozinho, um caroço na axila. Falei, não está normal. Aí chamei o meu marido, falei assim, percebe algo estranho entre uma axila e outra? Aí ele falou assim, não está normal, já entra em contato com o seu médico. Foi onde no dia seguinte eu fiz o contato com o meu ginecologista e agendei já uma consulta rápida, né? Já fiz um agendamento de uma ultrassom, tudo assim muito rápido, porque dezembro, Natal chegando, férias, né? E da ultrassom a médica disse, procura um mastologista. Você já sentiu um drama? Já senti que não estava legal. Aí fiz contato na clínica, temos uma consulta para final de janeiro. Eu falei, mas eu preciso com urgência. Pois é, semana que vem férias. Fiz contato com o meu ginecologista. Eu falei, me ajuda, socorro. Aí ele falou, não, passe aqui na minha clínica hoje às 2 horas. Mandei para ele o laudo, todo o resultado, né, da ultrassom. Ele viu que era grave. E nisso passei no mastologista, já fazendo a biópsia, né, com urgência. E nas vésperas do Natal, 21 de dezembro, eu tive a notícia que realmente era um câncer, né? Que Natal, hein? Que Natal, um baque, né? Para a família, eu com 36 anos. Olha isso. Né?
casada há 13 anos, com 2 filhos. A minha filha com 3 anos, um filho de 7, né? Um temor à porta. E um temor à porta. E agora? Tão jovem, eu falei, nossa, tão nova, a ficha não cai. E, né, o marido junto, eu falei, e agora? Não imaginava, eu com câncer, 36 anos, como assim? Em que momento vocês, um com o outro, se olham e dizem isso? Qual é o seu... Como é que você se sustenta como marido ali? Então, na hora foi desesperador. Imagino. Mas assim, veio aquele sentimento ruim, que estava acontecendo algo muito grave, só que tinha que me manter forte por ela. Porque assim, desde o começo, a gente sempre conversou sobre isso, que a cabeça é praticamente 50% do tratamento. Então, assim, Ou mais, a gente amigo. pensou, a gente tem que se manter forte para um poder dar força para o outro. E principalmente preocupado com as crianças. E assim, e aí, como que eles vão passar por tudo isso? E quando o médico deu o diagnóstico que era câncer, ele falou, ó, e o seu câncer é muito agressivo e a gente vai começar com a quimioterapia. Ela olhou para mim e começou a chorar. Aí falou, mas químio? Aquela que cai o cabelo? Eu falei, químio, isso. que cai o cabelo, né? A pessoa fica assim, né, transformada, né? Aí eu falei, meu Deus, eu só pensava nas crianças. E as crianças? Aí ele falou, calma, o seu câncer, ele é agressivo, mas hoje temos excelentes medicações, né? Temos excelentes tratamentos, então fica calma, vai dar tudo certo, né? E você foi pegando confiança. Fui pegando confiança. Gisele, agora há pouco a doutora Daniele Fortes, né? Dani, eu acertei, doutora Daniele, querida. E ela quietinha, tão linda, bem delicada, porque se fosse eu já tinha dito assim, amiga, meu nome é outro, mas você é uma linda. Meu amor, ela dizia que o estilo de vida conta, e é. O estilo de vida conta, se é sedentário, se é fumante, se bebe, se não. Como era o teu estilo de vida? Tem a ver ou foi uma destas surpresas? Tem a ver, tem a ver. O meu estilo de vida sempre foi trabalhar muito, 0 academia e uma péssima alimentação, tá? Como eu trabalho, né? Estou um pouquinho ausente, viajando, então você acaba parando nos food truck da vida. Você é representante farmacêutica, Isso. Né? Então viaja bastante, trabalhando com remédio, medicação, farmácia. Medicação, visitação médica. E então você quer o mais fácil, o mais rápido, né? Um lanche, uma coisa mais rápida. Então, o seu estilo de vida não era legal? Não era legal. Mesmo. Felipe, como é que ficaram as crianças? Como é que vocês se organizaram em casa? Porque assim, a gente diz, eu não tenho tempo, eu não tenho como nem mesmo comer direito, não tenho tempo, eu viajo, eu trabalho. Agora há pouco a gente falava aqui entre nós sobre tempo, né? Tempo de dormir, as horas devidas, não tem tempo. Mas chega uma hora que uma necessidade como essa chega à porta de você rever sua vida. Como foi você com os seus filhos? Como é que a casa ficou quando ela foi se dedicar ao tratamento? Então, assim, a casa mudou muito. Primeiramente, pela presença dela em casa, porque ela ficava muito fora. E eu trabalho em fábrica, na área de engenharia, só que eu trabalho à tarde. Então, sempre eu fiquei com as crianças na parte da manhã, brincava com eles, fazia as tarefas, as coisas de casa. E agora veio mais uma preocupação. Além das crianças, agora tem ela, a gente precisa cuidar dela. Então, primeira coisa, a gente pensou, como que a gente vai falar para as crianças o que está acontecendo? Uau! Essa foi uma das primeiras preocupações. E a gente acabou indo na onde ela estava fazendo tratamento, conversando com a psicóloga, e ela falou assim, ó, tudo vai ter seu tempo. Então, vocês vão com calma, vocês vão conversar com eles, traz aqui, a gente conversa. Perguntou a idade, falou, a pequena, como é muito nova, é mais tranquila, ela vai ver que alguma coisa está diferente. Já o maior, é bom a gente conversar com ele. Assim foi, só que o nosso filho maior, ele estava com 7 anos, só que ele é muito esperto. Então ele via que estava acontecendo alguma coisa, ele ficava só escutando. E um dia ele parou, a mãe perguntou, mãe, o que é câncer? Me perguntou, o que é câncer, mãe? Aí eu falei, por quê, Luiz? Não, porque eu ouvi você no telefone falando de câncer, você tem câncer? Aí eu parei e falei, nossa, meu Deus, me ajuda, como que eu vou explicar? Aí eu falei, Luiz, tá sentindo isso aqui na mamãe? Mãe, tá duro, o que é isso? Eu falei assim, então isso aqui é um câncer, tá? Mas assim, a mamãe vai passar por tratamento, eu vou tomar vários remédios, a mamãe vai ficar bem. Aí ele falou assim, mata, morre, mãe?
Eu falei assim, Luiz Felipe, tem câncer que infelizmente mata, sim, tem pessoas que morrem. Mas a mamãe optou por acreditar, tá? Não vou deixar nada ficar mal, a gente vai ficar bem juntas e eu vou tomar medicação que vai sarar. Só que é bem duro, então a mamãe tem que tomar um remédio muito forte que vai cair o cabelo da mamãe. Ah, você já foi preparando, Isso. adiantando. Pegou o gancho. Vai e foi cair embora. o meu cabelo, tá bom? Então, assim, a mamãe vai perder os pelinhos do braço, vai cair a Quando sobrancelha. eles viram acontecer, eles reagiram, te acompanharam bem? Normal, Que essa conversa foi um mês antes de iniciar o tratamento, né? Aí ele falou assim, ai, mamãe, é melhor então ficar careca do que morrer, né? Falei, sim. Ah, bonitinho. Então, As já crianças são preparei. maravilhosas, né? Elas só precisam que a gente as inclua, para que elas Isso. não fiquem perdidas, tentando adivinhar o que é. Então, foi muito bom. Aqui, bem colocado, né? A Gisele trouxe aqui, falando dos filhos, né? E eu até trago a pergunta para você, Felipe. Tendo essa ciência, né, de que o câncer, ele pode sim matar, né? Como é que foi o seu sentimento de que você poderia, né, ao receber essa notícia, puxa vida, eu posso perder a minha esposa, né? Como é que foi para você? Teve medo, né? Teve medo, né? Você teve medo em algum momento? E como é que você lidou com esse medo para estar bem, né? Dando forças para ela agora, para os filhos também? Então, assim, medo de perder ela eu não tive. Desde o começo eu sempre acreditei no tratamento e na cura, que ela iria ser curada. Mas, assim, veio a preocupação de como a gente ia lidar com isso. Assim, de além de ter as crianças, a gente teria ela para se preocupar. Tanto que no começo ela criou uma bolha entre ela, que ela falava assim, não, já tem tanta coisa para você se preocupar, tem a casa, tem as crianças, tem o seu trabalho, e agora tem eu também para você cuidar, então eu não quero. Eu falei, não, mas a gente é uma família, a gente vai passar por isso juntos. Com certeza. Então, assim, desde o começo, sempre acreditando na cura e um dando força para o outro. Assim, daí foi o que a gente fez. Que é o que faz toda a diferença, né? É que nessas horas a gente descobre o que realmente é amor, né, pastor Aleixo? Exatamente. Porque a família se encontra aí, se não tem amor, se desespera para começar. E, assim, mudou alguma coisa, assim, que vocês conseguissem perceber de pontualmente, de um desafio que cai numa casa, né? E como que vocês alimentaram a esperança? Eu sei que quando a gente enfrenta uma situação desafiadora, agora acabou a brincadeira, né? E aí os nossos comportamentos são adequados para uma realidade brutal, né? O que vocês perceberam pontualmente, assim, nessa mudança do ser família? Eu percebi que eu tô mais família, né? Por eu trabalhar viajando já há 14 anos, então, assim, eu ficava ausente 2 vezes na semana, eu dormia fora, às vezes 3 vezes na semana. Então, assim, eu tô muito mais família, com essa doença, eu tô aproveitando mais a família, as crianças, o marido, tô bem mais presente na vida deles na escola, no dia a dia. Você acha que vai cair na tentação de voltar a ser como era antes? Ou a vida muda, assim, radicalmente, A quando você dá de vida cara muda. com a possibilidade da morte? A vida muda. Muda. Eu tento aproveitar, assim, ainda mais um dia, sabe, todos os dias, o máximo que eu posso. Chega final de semana, eu quero estar com os amigos, eu quero estar com a família, eu quero aproveitar o máximo como se não houvesse um amanhã. Eu quero até aproveitar e perguntar para a doutora, né? Doutora Daniele, é isso? Daniele Forte. acertei, viu? Eu vou chamar de Dani e não vou errar. Dani, né? Aí não tem erro. Esse ponto que eles estão colocando, né? Tá mais junto, a família, esses momentos mais gostosos, prazerosos em família, ajuda muito no tratamento também, né? Muito. No geral, a rede de apoio que a paciente tem, né, se ela tiver uma rede de apoio familiar forte, isso interfere muito no prognóstico, inclusive, da doença. Né? A paciente ela consegue se sentir mais segura, o tratamento fica mais leve, né? Ela consegue lidar melhor com o tratamento. Então, rede de apoio, famílias, esposo, filhos, né, pais, mães, amigos, todas essas pessoas que amam, né, a paciente em si, isso faz com que ela se torne até mais forte para vencer o tratamento. E o prognóstico até melhora mesmo, que ela consegue fazer de uma forma adequada, consegue levar a vida mais leve, né, o tratamento mais leve. E não só a rede de apoio familiar, né, agora voltando para o meu lado aqui também, a rede de apoio da equipe multidisciplinar é extremamente importante também quando a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, né? Então, não é só o médico oncologista com a paciente, é o oncologista, mas também tem o mastologista, tem a enfermeira, tem a navegação que fica junto com ela, junto com o tratamento, vendo como que está, né, os eventos adversos, e auxiliando, cuidando junto. A nutrição, a psicologia, a medicina integrativa. Então, tem uma equipe
grande em prol da paciente. E aí ela acaba se sentindo mais segura, mais confortável e o tratamento vai de forma mais leve aí. Essa foi uma experiência que vocês viveram, né? Sim, De muita gente junto. muita gente junto. Parece que temos fotos, né? Temos. Joga aí, produção. Olha lá. A doutora Maria Luísa, a psicóloga. Olha, o dia que você... A decisão, eu quis raspar, né, o cabelo, eu não esperei cair. Olha, fez até sessão Fiz de até fotos. sessão de fotos. Segunda químio. Terceira. Gente, tudo isso em 9 meses, a vida Mais dá sessões uma de guinada. fotos. Elegância. Não, modelo, né, amiga? Aham, com a minha Modelo. mãe. É, trabalhando a mente. É, trabalhando a mente, Essa foi a autoestima. última. Meus avós. Aí eu já estava Ai, que operada lindos. em junho. Família linda, hein? Ah, parabéns. Seus filhos, que bonitinho. Pronto. Olha só, a família nessa hora, como eu disse, se une mais. Na dor a gente se descobre também. Talvez você não conhecia a Gisele que você conhece agora. Mais forte, mais focada também naquilo que realmente importa. E eu acredito que um mês como esse para você, o seu 1º outubro pós-diagnóstico, está sendo muito especial de principalmente você poder inspirar a outras mulheres de que há jeito, há um meio. Mas sabe o que eu estava pensando aqui? Quantas mulheres estão passando por isso sozinhas? Quantas mulheres descobrem um câncer quando foram deixadas, quando se divorciaram, porque tem dores que batem na mama? E isso é para a gente acordar para a vida e pensar, vale a pena deixar alguém para trás? Vale a pena abandonar alguém? A vida é tão rápida, tão curta. E o amor, se o amor não cura, o que vai curar? Tem muito amor envolvido aqui, viu? Deu para sentir isso desde que vocês chegaram. Vocês juntos. Você está emocionado também, né? Não tive medo São de 22 perder. Que anos não juntos. teve muita esperança. Mas estão casados para sempre, pela graça de Deus, hão de permanecer assim. Obrigada por terem vindo, viu? O que você diz para as mulheres, especialmente de coração rosa para coração rosa? Eu digo para as meninas, né, vamos olhar mais assim internamente, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se tocar, a gente tem que procurar, sim, os profissionais da saúde, né? Porque, infelizmente, essa doença vem aumentando cada vez mais o número. Então, em especial esse mês, meninas, vamos procurar um especialista, o profissional da sua confiança, vamos fazer o autoexame. E cuidar do estilo de vida também, né? Cuidar do estilo de vida, sim, sim, muito importante. O exame é legal, mas depois que a bichinha chegou. Sim. Deus te abençoe. Parabéns pela luta Obrigada. com esse sorriso e com essa beleza toda. O que você diz para o marido ali do outro lado, rapidinho? Aquele marido. Que ele acompanhe, né, a sua esposa. Sim, ele peça para ela também se cuidar mais, fazer o autoexame. E assim, é até legal porque teve uma moça que trabalhava comigo e ela falou, chegou em mim uma vez, ela teve um problema e ela pegou e falou para mim, você é casado, fala para sua esposa, ela tem que se tocar, ela tem que se conhecer e fazer o autoexame, porque depois vai ser mais difícil. Então, assim, falo para todos os maridos, irmãos, cuidem da pessoa que está do seu lado, dessa mulher que está do seu lado. Essa daqui Quem é a tá tua. fazendo. Maravilhosa. Ai, que lindas. Prazer conhecê-los. Viu? Que Prazer. Deus os abençoe. Obrigada pelo sorriso, carinho e esperança que vocês transmitem. Um abraço e uma família bem linda. Nós vamos continuar aqui conversando com a doutora Gisele e eu quero partir desse lugar mesmo, doutora. Pode ser, Daniele? Perdão, Daniele. A gente Gente, já eu não aprendo. rebatiza. Vamos fazer um programa sobre TDAH. Porque deve ser uma falta de atenção. Mas só que, doutora, por gentileza, Daniele Fortes, a gente fala muito sobre prevenção, mas exames não são preventivos necessariamente. Prevenção é o que nós falávamos antes. Mas os exames feitos rapidamente, um diagnóstico mais precoce, facilita muito, como no caso da Gisele. Porque eu percebo que às vezes há diria assim, uma troca, né, com essa palavra. Mas exame não previne. Ele já descobre o que está lá. Sim. Na realidade, dentro da prevenção, tem a questão do estilo de vida, como a gente já falou, né, a questão do tabagismo, mas também tem o autoexame, né? No geral, a gente até recomenda, quando as meninas começam a menstruar, o ideal é sempre conhecer as mamas, né? Conhecer o seu corpo, acho que isso é o mais importante, né? Se tocar, ver se de fato Perceber algo diferente. perceber alguma coisa diferente. Mas o autoexame, ele não é suficiente, né? Muitas das vezes, porque dependendo se o nódulo é muito pequeno, a gente não consegue detectar pelo autoexame. Né? E precisa ser feito isso no exame físico médico também, né? Adequado para a gente ter uma melhor avaliação.
Mas, de qualquer forma, tendo alguma alteração no exame, no autoexame, essa paciente ela deve procurar assistência médica o mais rápido possível para fazer os exames. Os exames principais que a gente tem de rastreio é a mamografia, né? É através desse exame que a gente consegue detectar, mesmo que seja um nódulo pequeno, tá? A gente só faz uma ressalva naquelas pacientes muito jovens, abaixo de 25 anos, né? No geral, nessas pacientes, as mamas são muito densas, então elas não conseguem ver bem na mamografia. Aí o ideal seria o ultrassom de mamas. Mas a partir daquela idade, a mamografia é o principal exame de rastreio para a gente detectar principalmente nódulos pequenos. Muito bem. Maravilha. Para você que está em casa acompanhando aqui o nosso Entre Família, é um assunto muito importante, né, para a gente trazer, para a gente conversar. Inclusive, nós temos aqui algumas interações de telespectadores participando com a gente. A Marlenice, né? Marlenice Santos. Tudo bem, Marlenice? Ótima tarde para você também, tá? Ela falou o seguinte: estou vencendo o câncer de mama há quase 5 anos. Olha que Olha bênção. só, vencedora, né? Que grande bênção. Dia Tem mais interações por aqui. Parabéns, viu, minha querida amiga? A Regina Silva, vai aí, Aleixo. Se eu tive câncer uma vez e me curei, ele pode voltar? Que pergunta importantíssima. Essa pergunta é muito importante. De fato, quando a gente faz o diagnóstico, todo o tratamento, a gente tem a fase do segmento, né, dessas pacientes, que ela dura em torno de 5 anos. Então, tudo bem, a gente dá alta da oncologia. Porém, infelizmente, em algumas pacientes esse câncer pode voltar. Então, uma vez que essa paciente teve um câncer de mama, ela é classificada como fator de alto risco, né? E ela deve seguir com mamografia anual, né? Para a gente, de fato, detectar o mais rápido possível se tiver alguma recidiva da doença. Mesmo após a alta da oncologia, né? Essa paciente ela deve ser seguida com um ginecologista ou num PSF, enfim, mas ela deve ser seguida novamente e fazer a mamografia anual. Após a alta anual, então. Anual, E exato. de quanto em quanto tempo, quem não teve, né, não teve o câncer de mama, mas qual o período, né, que deve estar fazendo o exame, a partir de qual idade também? No geral, a gente tem tanto a recomendação do Ministério da Saúde, quanto a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pelo Ministério da Saúde, aquelas pacientes que nunca tiveram histórico familiar de câncer, que nunca tiveram a doença, eles recomendam a partir de 50 anos, né? 50 a 69 anos de forma bianual, ou seja, a cada 2 anos. Tá? Já na Sociedade Brasileira de Mastologia, naquelas pacientes que têm alto risco para o desenvolvimento ou de recidiva da mama, porque já teve um diagnóstico de câncer de mama, ou um fator de alto risco, uma história familiar fortemente positiva na família, elas precisam fazer a mamografia um pouquinho antes, tá? Aos 40 anos, de forma anual. Lembrando também que se essa paciente tiver algum familiar de primeiro grau, então mãe, avó, prima, irmã, né, que tiveram um diagnóstico de câncer, então, por exemplo, ela teve a mãe aos 50 anos, ela deve fazer essa mamografia 10 anos antes, aos 40 anos, como prevenção, como rastreamento. E lembrando que a gente tem também a mamografia diagnóstica, né? Então, abaixo dessa idade, se a mulher detectou algo de diferente, ela deve procurar um ginecologista, algum médico, né, específico na área para ter as suas mamas avaliadas e, se julgar necessário, fazer uma mamografia diagnóstica, para a gente ver se de fato não tem nada. Bom lembrar que o câncer de mama é o segundo tipo Sim. de câncer com maior incidência entre mulheres nesse país. Portanto, toda a informação é importante. No próximo bloco, nós vamos saber e vamos tentar saber de você também, participando com a gente, o quanto você sabe sobre isso. Informação é poder e cura também. Então, fica com a gente que já no próximo bloco nós vamos ver o quanto você sabe. A gente vai para um quiz aqui também. Até daqui a pouco. É outubro rosa. O tema do nosso Entre Família hoje é justamente a prevenção e o combate ao câncer de mama, porque é o segundo câncer que mais mata no Brasil e os números só crescem, né, Abinal? Já falamos Verdade. disso hoje. O que vem a seguir, meu amigo? Infelizmente, né? Até só destacando aqui, quem chegou agora, né? Tá vendo essa elegância da Darleide aqui nesse tom de rosa. Eu até esqueci qual que é esse tom, pastor. Acabei de comprar. Acabei Rosa, de comprar. acabei de comprar. Rosa, acabei de comprar, sem E o desbotar nem da nada. doutora Dani?
Da doutora Dani é uns 5 meses, 4 meses por aí, Rosa, né? comprei na viagem recente. Boa. Vocês são A gente demais. acabou de esquecer de falar também do tom de rosa da... É verdade. É, a gente ficou Rosa, de falar. comprei faz 6 meses. Um comprei faz 6 meses e o outro já um pouquinho mais recente. É recente. É só E esses homem- tons que eu conheço. É, porque homem é assim, né? É rosa nesses tons, né, pastor? Rosa, primeira lavada, rosa, segunda Mas o também não rosa de entendo muito, outubro é não. rosa sério. É verdade, não. Rosa de Outubro, a gente dá essa leveza, né? É um assunto muito sério, é um assunto que, como a gente comentou no começo, a gente não gostaria de estar falando, porque a gente queria que esses índices fossem baixando cada vez mais, mas infelizmente, né, os índices são altos e a gente traz esse alerta para você que está acompanhando a gente em casa. Para você, meu amigo, né? Você que é pai, você que é marido, você que é irmão, você que é tio, enfim, traga esse alerta aí para sua família também, tá bom? E para todas as mulheres que nos acompanham também. Agora, pastor, a gente tem um quiz, né? Um quiz para a gente descobrir, né? Alguns, como o senhor comentou aqui, né? A gente precisa, fugiu a palavra ali. Saber. O saber O saber é cura. é cura. Saber é isso mesmo. poder. Saber é cura. Precisamos de informação, bastante, né? E agora vamos ver o quanto a gente sabe. Agora que eu joguei Vamos essa, lá, né? Jogou então o agora. primeiro quiz já vai ser para você. Então tá, vamos lá. Vamos lá, Claro. primeira que chega pra gente. Aqui, ó. Quem pode... Não, vai você. Tá, vai. é que a letra tá grande, É que se pastor. você ler, eu tenho que responder. Ah, entendi. Então vamos lá. Quem pode ter câncer de mama? Alternativa A, apenas mulheres, mulheres e homens. C, mulheres, homens e crianças. É a B, né, agora, hein? gente? Mulheres e homens, né, doutora Dani? Isso. É mulheres e homens. É lógico que o principal fator de risco do câncer de mama é ser mulher, é o sexo feminino, corresponde a 99% dos casos, mas em 1% dos casos, infelizmente, podem acometer os homens. E isso está associado com o fator hereditário, né, fortemente positivo na família, e também os fatores externos, como a gente já falou anteriormente. A senhora já atendeu algum caso câncer de mama masculino? Já atendi, já faz um tempinho, e no geral, mas é muito raro. E o tratamento de todos é o os pacientes, acho que mesmo? um paciente só com Só, câncer de né? mama masculino. E Entendo. até mesmo para descobrir, né? Para o homem descobrir, também segue nessa mesma linha que da descoberta da mulher. Exato. No geral, a gente acaba optando pelo ultrassom de mamas também nos homens, né, para fazer um rastreamento e avaliação. Mas, no geral, isso é muito pouco falado, né? Os homens, no geral, as pessoas acham que os homens não podem ter câncer de mama. E eles podem ter, é 1%, mas pode ocorrer, né? Então, o ideal também é fazer o autoexame, detectar, ver se tem... 1% do quadro geral que só cresce. Exato. Então esse 1% pode ser ter, bastante coisa. Exato. Exatamente. E, então, o ideal seria fazer de novo o autoexame e o rastreamento, se necessário, se tiver alguma alteração evidente. Procurar assistência médica. Que mais que nós temos aí, produção? Essa é para você, Darleide. Qual é a forma mais efetiva de detectar o câncer de mama? Exame de toque? A. B. Ecografia mamária. C. Mamografia. Pelo que nós já dissemos, eita menina, e agora? Porque tem o toque, que é importante, tem a mamografia, que também. Então, doutora, eu vou jogar essa para você. Ela não quis responder, Não, responde Olha, você. jogou, e Exato. agora? Exame. Vamos começar do de toque ali? Eu também acredito que seja esse de toque, né? Sentir algo diferente ou não? Eu creio Como é a mais efetiva é o exame de imagem. Então, a gente marcaria a mais mamografia. Ei, preste atenção no enunciado, Darleide. Ó, Qual é ia a forma zerar mais nessa- efetiva? Mas a Darleide ela deu um vestibular. drible, deu outro drible, deu outro drible. Mas todas Vai as responder. alternativas valem, né? Pra gente detectar o câncer de mama. É, Todas as produção, isso aí alternativas foi são quase válidas. pegadinha, hein, produção? Mas a principal segue a mamografia. Certo. Que mais, meus amores, que temos aí? Como é possível prevenir o câncer de mama? A pergunta de Eu ia nós. fazer a pergunta para Não, o pastor Deixa responder eu aí, dizer um Não, negócio. mas aqui. eu faço questão essa aqui. Não, É? vai perguntar, Então vai, tá. vai. Mas deixa eu dizer um negócio pra vocês, ó. Primeiro, hoje fulano falou mais que cicrano. Darleide tá falando, a Binal não tá falando. Vocês não fazem um programa de 3 juntos, ao vivo, que gostam de falar. Isso Mas aqui essa discussão de quem fala mais não existe. Não existe. Aqui. Então Todo mundo aqui a sabe que gente é você, vai Darleide. falar. Todo mundo sabe que eu falo Aqui é mais. entre nós, sabe? Aqui é só a prata. A gente Mas só- assim, gente, é um papo de amigos, tá disputando né? o segundo doutora? lugar, Papo de né? amigo, porque o primeiro assim, lugar tá aqui. vai lá. Madrinha, você é prioridade sempre, Não, mas madrinha. eu já falei muito, vai você. Tá bom. Mas eu vou ler as perguntas e você responde. Só fala a letrinha. Não tem prevenção. Já está descartado isso aí, essa possibilidade. É. Dieta saudável e exercício físico
não usar sutiã nem desodorante aerosol. Aí teremos um problema social, né? Eita, menino. Letra B, né, gente? Letra B. Vai lá, vai lá. Eu vou na letra B também, dieta saudável que a gente comentou por aqui. Agora, interessante até Porque esse se não ponto for ali essa, do- nós estamos em que planeta? Hã? Esse ponto do aerosol ali... Eu já ele- ouvi muito falar disso. eu já ouvi falar também, porque ele tem o alumínio, né? Isso pode prejudicar também, né, doutora? Isso é um dos mitos aí do câncer de mama. Tá? É? Tanto o desodorante quanto o uso do sutiã não interfere em nada como fator de risco para o câncer de mama, tá? Então, muita gente fala disso, né? O uso do sutiã, o uso do sutiã com arame, enfim, o desodorante, mas isso não tem nada a ver, isso não interfere O no desodorante fator de fala-se mais, né, doutora? Fala mais, mas não tem nenhum estudo comprovando isso. Então, em termos de estudos científicos, a gente não tem nada evidente que o uso do desodorante ou sutiã interfere como fator de risco. E esse Portanto, tipo de a gente não deve levar em informação é consideração. problemático. Entendi. Porque daí eu começo a focar numa prevenção ineficaz. É verdade. E aí eu estou evitando desodorante e me entupindo de alimentos que me intoxicam completamente. É verdade, eu já vi até um videozinho sobre isso. Não usa Exatamente. desodorante porque tem isso, a não ser e comendo um hambúrguer. Exatamente. Então use seu desodorante, mantenha a sua sociabilidade mais fácil para os outros, mas faça exercícios físicos e coma direito. Mas que E tem use- desodorante com alguma química prejudicial, tem. Tem a Porque ela composição tá de dizendo que- alumínio, né? Isso. Mas isso não tem relação com o fator de risco para o câncer de mama. Então, não tem nenhum estudo documentado disso na nossa prática, tá? Que, de fato, embase a gente a pedir para parar de usar o desodorante. Então, de fato, isso não Com é relação ao recomendado. câncer, não. Mas se a mocinha ou o mocinho quiser parar de usar o desodorante com alumínio, também não tem problema. Porque eu não uso também, né? Porque eu decidi não usar, porque para que esse alumínio, se tem outras coisinhas melhores? Mas vamos embora. O que tem mais? Eu quero dizer que estava certo, hein? Letra B, dieta saudável e exercício físico. Tinha certeza, Dalete? Tinha certeza absoluta, porque se não fosse, a produção vai prejudicando, vai expondo mais os apresentadores. Após a retirada da mama, a mulher, alternativa A, não pode amamentar, alternativa B, não pode fazer reconstrução mamária, alternativa C, pode fazer tudo. Ah, é facinho, né, Robson? Não, acho que entre nós quatro eu vou ficar com você. A Maíra não deixa. Eu A Maíra diz aposto tem que você responder. sabe essa. Pode fazer. Eu acredito na C, O quê? que seja a alternativa C. Mas como é que vai amamentar, menino, se retirou a mama? Né, no caso das duas, sim, verdade. Não, Porque às mas- vezes tem o Mas caso pode, de retirar doutora. uma mama, né? Exato, mas Ela pode ser isso que ele falou. Então, Você- a C seria Doutora, importante. peço a parte, peço a parte. Eu quero dizer que a doutora está envolvida com isso aqui. Foi ela quem falou para a produção colocar umas pegadinhas. A Dalete já apelou para uma instância Eu superior acertei, após a então. retirada de uma mama. Mas Uma na questão mama, onde eu ia da pensar com isso, uma mastectomia, da retirada das mamas, é importante isso. Porque quando a gente fala retirada das mamas, a gente está achando que vai retirar as duas, e não necessariamente. verdade. Então, tem paciente que vai fazer só a mastectomia do lado da mama acometida, a outra mama está sadia. Então, ela pode amamentar do outro lado, tá? E com relação à mastectomia, hoje, com a evolução, né, da mastologia e tudo mais, a gente consegue fazer uma reconstrução mamária no próprio tempo da cirurgia, ou então deixar para um segundo tempo, a depender da paciente. E a reconstrução mamária é extremamente importante, porque é como se fosse uma prótese de silicone local e esteticamente a mama fica preservada, né? A parte visual ela fica preservada. E isso preserva também a autoestima das mulheres, né? A gente Que é está algo falando de uma que... identidade, de uma Exato. apresentação e uma mente equilibrada e bem, Exato. é uma mente Isso poderosa pra fez cura, né? toda a diferença quando a gente fala em diagnóstico no câncer de mama, em tratamento, porque a primeira coisa que as mulheres pensam é, vou retirar toda a mama, né? O seio, para a mulher faz muita Doutora, falta. sempre vai ter a retirada de mama ou não? Isso varia, tá? Caso a caso. Cada caso. Com a evolução da oncologia, inclusive, hoje, atualmente, a gente pode fazer um setor, a retirada de um quadrante da mama. Então, preservar o tecido mamário e retirar só apenas um setor, que é onde o nódulo está acometido. Então, dependendo do perfil molecular, dependendo do tamanho do tumor, a gente pode oferecer uma neoadjuvância, que é um tratamento quimioterápico que a gente faz antes da cirurgia,
com o intuito de reduzir o tamanho do tumor e depois proporcionar a ela uma cirurgia conservadora, né? Mas a questão da mastectomia, isso vai depender de cada caso e de cada avaliações do anátomo patológico, do perfil molecular, isso vai variar de cada caso. E aqueles casos em que se faz um estudo genético, acho que teve uma atriz em Hollywood que fez isso, aí ela se antecipou, sem que houvesse nenhum diagnóstico dela, e ela retirou as mamas. Sim. Isso é uma realidade? As mulheres têm feito isso? É da sua experiência também? Também. No geral, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, pela descrição que a gente tem nos principais guidelines, a gente tem algumas recomendações para se fazer o teste genético, inclusive. Então, mulheres muito jovens, né, que tiveram idade de diagnóstico do câncer de mama abaixo dos 45 anos, o ideal é se fazer o teste genético para avaliar se tem a mutação, que foi do igual da Angelina Jolie, né, que ela tinha a mutação de BRCA1. Então, a principal mutação que a gente tem no câncer de mama é BRCA1, BRCA2, que está associado, além do câncer de mama, também um câncer de ovário, tá? Então, tem algumas pacientes, dependendo da idade do diagnóstico ou do histórico familiar dessa paciente, que tem um alto risco do desenvolvimento do câncer. E, no geral, essas pacientes que têm a mutação, ela configura um risco mais de 90% de desenvolver um câncer de mama. Então, o ideal é se fazer a mastectomia profilática, salpingoforé profilática também. Então, isso varia de cada caso, mas se a mulher é alto risco, se ela é jovem, tem um fator de risco importante com histórico familiar significativo e ela tem a mutação, ela precisa ter a mutação, né? Ela tem a indicação também de fazer essa A profilaxia. mutação é exatamente o que, doutora? A mutação Isso vai ser percebido no acompanhamento com o médico? com o médico. A gente pede um painel genético específico que avalia se a paciente tem essa mutação no gene ou não. Tá? E é uma mutação específica do tumor de mama, do câncer de mama e também do câncer de ovário. Não são todas as pacientes que têm essa mutação, mas a gente precisa, em algumas classificações de riscos, avaliar isso assim que a gente tem o diagnóstico de câncer de mama. Excelente, muito bom. E aquele momento eu não me esqueci de ti, né, pastor? A gente já teve, inclusive, algumas interações por aqui, a gente não esqueceu não, viu? E vamos lá com mais interações, participações dos telespectadores. Adriana Capra, ela diz o seguinte: boa tarde, Adriana, tudo certo aí? Ela falou assim, ó, gostaria de saber sobre a hormonioterapia. Estou em tratamento há 9 meses. Beijos a todos sobre essa questão. Todos não, a todos não. Beijos lindos. Beijos lindos, né? A gente não pode desperdiçar nenhum elogio. É verdade. Eu já fui voltando ali para cima, cortei pela metade. Beijo lindo, obrigado. Gostei desse beijo lindo, tem que valorizar. Tem que né, valorizar. tem que Beijo, valorizar. Adriana, Não linda. é só a mãe que fala pra gente. Né? Tem pessoas Não. que também acham bonitinhos. E Além aí, da mãe. doutora? Quando a pessoa está carente, Hormônio. deixa transparecer. Quem é Eu quase carente- levantei para dar um abraço Quem em é vocês dois carente aqui. não fala, quem é carente até disfarça. Quem fala porque não é carente. Hormonioterapia, doutora? Com relação ao tratamento da hormonioterapia, a gente faz um perfil molecular específico do câncer de mama. Então, quando a mulher detecta um nódulo, ela vai fazer uma biópsia, que chama core biópsia, que é uma biópsia de agulha grossa, onde a gente identifica se o tumor é maligno ou não. Se ele for maligno, a gente vai pedir um perfil molecular através da imunistoquímica. E nesse perfil molecular, se vier expressão de receptor de estrogênio e progesterona na célula tumoral, ela tem a indicação de fazer hormonioterapia depois que ela faz a cirurgia, a adjuvância, e aí ela segue com esse tratamento hormonal, que é o bloqueio hormonal. Ele vai diminuir os níveis de estrogênio e progesterona, que é o que teoricamente alimenta o tipo do tumor que essa paciente apresenta. E essa hormonioterapia, ela precisa ser feita pelo menos por 5 anos. Tá? Tem estudos que mostram, dependendo de cada perfil molecular, da análise do perfil de prognóstico pelo anátomo patológico, que a gente pode até estender um pouquinho mais essa hormonioterapia, mas no mínimo 5 anos de tratamento. Uau. Por várias vezes a doutora Dani falou sobre a evolução dessa especialidade, né? E isso tudo significa esperança, né, Aleixo? Exatamente, que a gente está lutando e está avançando. Você que está em casa, que está acompanhando a gente, é bastante informação, né? Você quer rever as informações? Lembre que o nosso conteúdo está no YouTube. E também você pode ir lá no NT Play e rever isso aqui também. Você tem uma pergunta ainda para fazer, tem uma historinha para contar, tem uma frase para interagir com a gente, tem um beijo lindo para mandar? Continua com a gente aí, é muito legal ouvir vocês. A gente já vai voltar agora com uma dica super importante e mais uma conversa aqui para ajudar a sua vida a ser melhor. Não sai daí, a gente já volta. 12 mil pés acima da floresta amazônica, terça-feira, que legal.
Isso aqui é a revista Superlupa. Eu tô louco para levar várias aqui e entregar para os meus amigos, mas eu vou dizer uma coisa para você. A minha filha, quando pegou esse negócio e as meninas amaram, é um negócio de vibrar. Olha só que negócio interessante. A revista Superlupa, o lançamento da Escola Bíblica Novo Tempo. Superlupa, vocês já sabem, é uma programação que a gente tem aqui que fala com essa faixa etária específica. Esse que a gente tem que dedicar maior cuidado, maior atenção, é a formação. É o futuro da sua família, o futuro deste país e, por que não dizer, a nossa responsabilidade para entregar diante de Deus. Eu digo uma coisa aqui e vou repetir para você. A nossa missão como educadores não é só formar pessoas gentis, que saibam dizer bom dia, boa tarde, boa noite, jogar lixo no lixo e ficar bem rosadinhos. Não. Quando a gente está formando para algo muito maior. Nós estamos falando de pessoas transformadas e transformadores. E a pergunta mais importante que você vai responder diante da eternidade com a sua família é essa aí, ó. Aqui estou com os filhos que me deste. Já parou para pensar nisso? A Novo Tempo pensa nisso o tempo todo e dedica muito esforço e energia para toda a família. Por isso que nós falamos de saúde, falamos de bem-estar, falamos de emprego, falamos da integralidade do ser, porque um ser completo vive numa espiritualidade completa e numa concretude mesmo. Essa revista aqui é uma formação que você pode, de uma maneira muito alegre, didática, divertida e profunda em saber, compartilhar aí com seus filhos, netos, sobrinhos, e você pode educá-los, ensiná-los a partir de um princípio de que Deus é o Criador. A equipe da Superlupa vai navegando, você está vendo aí, ó, que diagramação fantástica, imagens muito bem feitas e melhor, isso tudo chega até você com um movimento de telefone. Você pega o seu celular aí, ó, código de área 12, 982444449. Anotou? Tá vendo aí? 12 982444449. Você manda uma mensaginha. Quero receber a revista Superlupa. Se você quiser falar com a gente, nosso telefone fixo é código de área 12 21 27 3121. Quanto que custa mesmo? Nada. E quanto que eu pago pelo envio? Nada também. Mas é uma pegadinha que eu pego uma e depois eu tenho que pagar 10? Não também. A revista é inteira. Não é não estamos querendo pescar. Isso aqui, ó, direto para você. Você simplesmente fala com a gente e a revista chega para você, um grande instrumento de auxílio para você na educação. Se você quiser, vai aí uma dica. Você pode entrar no site da Escola Bíblica e na Escola Bíblica você vai ter acesso a este material e a muitos outros que a Novo Tempo produz. É muita coisa. Inclusive a minha madrinha aqui, a Darleide, ela tem material escrito lá para você e sua família. Está muito bem escrito. Mas olha, aproveita e pede a revista Superlupa, faça seu cadastro simples, as suas informações são totalmente protegidas, tem uma lei que protege, e a gente leva isso muito a sério e essa revista chegará até você de forma gratuita e rápida. Pede, faça isso rapidão e você vai se divertir muito. E estamos voltando, né, amigos? Abinal e Darleide, tem mais interação com ela, né? Sim, agora é a hora do Papo em Casa. Vem pra cá para você participar também. Sim, eu não me esqueci de ti. Perguntinhas chegando ali de casa, né, Abinal? Verdade, muita gente participando, interagindo com a gente. Obrigado, viu? Você que mandou a sua participação, a sua interação. Mas se não der tempo da gente ler a sua interação, não fica triste não, porque são várias e várias pessoas participando, né, Darleide? Vamos lá, então. Primeira, chegando aqui no nosso telão, Ailton. Ailton diz o seguinte: boa tarde, estou com o meu pai no hospital, ele vai fazer a retirada de um câncer de mama. Olha, Bem o que a gente 1%. comentou aqui, né? Faz parte desse 1%, né, doutora Dani? Exato. É um tumor raro, né, no câncer de mama masculino, mas ele, como filho, né, ele deveria já manter também um rastreamento, tá? Com ultrassom de mamas, seguir, porque histórico familiar positivo com parente de primeiro grau, no caso o pai dele, aumenta muito o risco de chance de câncer de mama. Então ele é um paciente que deveria também estar acompanhando, tá? Tá fazendo rastreamento, pelo menos com ultrassom de mamas. Até no caso dele, que veio do pai, né? O pai dele tem, ele também precisa fazer. Mas se no caso fosse, um exemplo, né? A mãe, o filho, né? O homem, ele também precisa ter esse cuidado ou é mais quando vem do pai? Mais quando vem do pai em relação ao câncer de mama masculino, tá? Tem mais a ver com a origem paterna. Entendi. Mas, de qualquer forma, acho que todos os pacientes, né, tanto homens quanto mulheres, devem fazer sempre a avaliação, o autoexame, sempre estar se cuidando e qualquer alteração, principalmente naqueles pacientes que têm histórico familiar, devem procurar assistência médica, mas está mais associado com o pai. Tá? Entendi. Então, no caso dele, é importante. Se é o pai, o ele filho, rastreia. se é a mãe, a filha.
Mais uma interação agora da Maria Creuza. Boa tarde, querida. Não tem no histórico, mas ouvi a doutora falando que para fazer prevenção dos 50 aos 69 anos, estou com 69, então não preciso mais fazer, no caso, a mamografia? Ela entra ainda no critério até 69 anos, né? Então, ela ainda entraria para fazer a mamografia a cada 2 anos, né? No ano, né? E aí, depois disso, ela não precisaria mais fazer, não, tá? A não ser que ela tiver um histórico familiar fortemente positivo na família, com parentes de primeiro grau. Aí, o ideal é ela acompanhar, né? Avaliar. Se tiver alguma alteração, procurar assistência para fazer a mamografia. Mas se ela não sentir nada nas mamas, passou dessa idade, né, 70 anos, por exemplo, ela não precisa fazer de rastreio. A senhora sabe que tem algum zum sobre a relação da frequência da mamografia, o rádio, por causa da rádio, Isso. também implicar em câncer de mama. Sim. Tem estudos, tem algo nessa direção? Isso tem estudos falando dessa questão da mamografia aumentar o risco de câncer de mama, mas no geral, por isso que a gente não recomenda para todo mundo fazer mamografia há 40 anos de forma anual, tá? No geral, segue o Ministério da Saúde, né, acima de 50 anos de forma bianual, naquelas pacientes de baixo risco. Ok. Agora, aquelas pacientes de alto risco, com histórico familiar positivo, diagnóstico de câncer de mama, deve-se fazer, mesmo com o risco de talvez, né, pela radiação, ter algum tipo de câncer, mas o risco dela é maior. Então, ela precisa fazer um rastreio de forma adequada e de forma mais jovem. Tá? Joaquina de Fátima, obrigado por ter mandado sua interação aqui, viu? E uma boa tarde para você. Ela disse: eu tive câncer de mama em 2016. Foi fácil minha cura, porque estava muito no início, olha aí, né? Um diagnóstico precoce. Graças a Deus. Eu já tive outra alta médica, mas você acha que minha filha pode ter câncer? E outra pergunta: por que meu seio ficou duro em algumas partes? Essa questão dos seios ficar um pouco duros, isso pode acontecer no início da doença, tá? Quando tem a presença do nódulo na mama, às vezes, em alguns sintomas, é a alteração da forma da mama em relação à mama sadia. Então, ela pode aumentar um pouco de tamanho, pode ficar endurecido no local, aonde tem um nódulo pode ficar levemente endurecido, tá? Então, isso com o passar do tempo pode ocorrer mesmo. A questão da filha dela fazer o rastreamento aí vai depender muito da idade que ela diagnosticou, né, esse câncer de mama, tá? Então, a gente deveria saber também a idade dela, né, da paciente em si, quando ela foi diagnosticada com o câncer de mama, para a gente entender melhor e ver se de fato a filha precisa fazer um rastreamento mais precoce. Tá? Tem mais interação com a gente? A Alexandra: minha experiência com câncer de mama não é muito positiva. Já perdi 2 amigas para a doença, infelizmente. A Alexandra também, considerando tantas perdas, o autocuidado, né? Cleandra: faço reposição hormonal e vejo bastante polêmica entre câncer e a reposição hormonal. É perigoso, doutora? É perigoso a reposição hormonal e isso está muito associado a longo prazo. Né? Quanto mais tempo a mulher fica exposta à reposição hormonal, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, um daqueles perfis moleculares que a gente falou lá atrás, receptor hormonal positivo. Tá? Até puxando a pauta da amamentação também, quem amamenta tem um fator protetor contra o câncer de mama, não só contra o câncer de mama, mas também contra o câncer de ovário, endométrio. Porque, no geral, quando a paciente amamenta, ela diminui as chances, os níveis de hormônio circulante no organismo. E isso pode ser um fator protetor. Então, quem não amamenta, quem nunca amamentou e faz reposição hormonal a longo prazo, isso pode ser, sim, um fator de risco para o desenvolvimento. Exato. Anticoncepcionais? Também, mas isso depende muito da dosagem do anticoncepcional, do estrogênio e progesterona, tá? Ele pode ser, sim, considerado um fator de risco, mas é uma porcentagem menor do que os outros fatores que a gente falou aqui. Mas, a longo prazo, se essa paciente faz há muito tempo anticoncepcional e a dosagem é um pouco alta de estrogênio e progesterona, ela pode ter um risco, sim, principalmente se essa paciente já tiver um histórico familiar. Isso significa que é recomendável alguém que faz uso de anticoncepcionais ter uma variação de método concepcional para não ficar mais Sim, na verdade é sempre recomendado a avaliação do ginecologista, né? Sim. Então, toda paciente que comece a usar o anticoncepcional, ela deve ser acompanhada de perto com o ginecologista para
ter suas mamas avaliadas por um médico e tudo certinho, né? Fazer um exame físico adequado da parte médica e se tiver algo de diferente, já fazer os exames para avaliação. Mas anticoncepcional a longo prazo, dependendo do anticoncepcional, tá? Pode ser sim um fator de risco. Certo, mais interações chegando por aqui, vamos lá. A Daiana Nunes, boa tarde. Opa, boa tarde, Daiane. Minha prima está na luta contra o câncer de mama há 4 anos, mas infelizmente já está na cabeça e passou para os ossos também. Ele caminha também, né? Ele vai passando para outras partes. Exato. Infelizmente, no caso dela, já seria um estadio 4, que a gente chama, que é quando tem a doença metastática, né? Quando a doença já não fica só localizada na mama e já tem em outras partes do organismo, né? Isso, infelizmente, piora o prognóstico da doença, né? Torna essa doença um pouco mais agressiva do que se fosse uma doença só localizada na mama, né? E a gente, no caso dela, a gente precisa entender também o perfil molecular, né? Desse tumor, o volume de doença metastática, tá? Quando foi descoberto também ou não? Quando foi descoberto, o tempo, né, que ela ficou sem a doença metastática e agora também. Então, tudo isso fala pra gente mais sobre a biologia molecular do tumor e a agressividade. Às vezes, a paciente tem um tumor de mama metastático, mas é um tumor de baixo volume de doença metastática, o perfil molecular não é agressivo. Então, essa paciente ela pode e tem tratamentos de primeira linha com a evolução da oncologia, tratamentos excelentes, para esse cenário que controlam muito bem a doença, mesmo sendo uma doença metastática. Agora, tem outros casos que não, tem outros casos que o perfil molecular já é mais agressivo ou já foi para outras partes com um volume de doença mais alta, né? No caso dela, o sistema nervoso central, então, às vezes pode ser um pouco mais agressivo, mas isso a gente tem que olhar cada caso. A última interação de hoje. Marta. Boa tarde, Marta. Estou enfrentando um câncer de mama há 8 meses. Fiz quimioterapia e realizei a cirurgia faz 12 dias. Está bem recente, né? E gostaria de agradecer o programa de hoje. Muito bom. Obrigado você pela audiência. Obrigada, Nossa, Marta. conosco, né? Deus Ela abençoe está numa você. fase mais sensível, tal, mas o pior já passou, né? Exato. No caso dela, ela fez a quimioterapia antes, né? Que a gente chama de neoadjuvância, que é uma revolução mesmo na parte da oncologia. A gente consegue curar muitas pacientes com esse método de tratamento. É lógico que a gente tem fatores para indicar um tratamento neoadjuvante, mas quando tem a indicação, essa terapia funciona muito bem e as pacientes, no geral, com a doença localizada em estadios iniciais, intermediários, têm alta chance de curas, aí, em torno de 95% dos casos. Deus te abençoe, viu, Marta? Para você e todas as mulheres que estão na mesma situação que você, fé, muita confiança em Deus e bons médicos, bom tratamento. Que Deus te abençoe e você volte, quem sabe, aqui para contar o seu sucesso. Doutora, sucesso também em sua participação. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Eu espero que volte, apesar da apresentadora trocar tantas vezes o seu nome, mas já dá para sentir que a gente é amigo. Sim, Obrigada, claro. viu? Doutora, Obrigada a você, obrigada pela nos oportunidade. ajudou muito a entender mais desse universo. E agora vem por aí, meninos, o Pulo do Gato. Pulo do gato. Como é? E o miau? Miau, miau. Qual é o seu pulo do gato, amigo? Pulo do gato. Né? Achei muito bonito o caso aqui. Agora deixa eu tentar lembrar os nomes, né? O Felipe é o marido E a Gisele, né? Eles falando sobre esse acolhimento da família, né? Esse momento de abraçar. A doutora também bem colocou aqui, né? Essa questão do apoio, né? A rede de apoio, excelente. Rede de apoio, acho que é um dos pontos fundamentais também, né? Depois A vida que descobre. pede isso, né? É, verdade. A vida pede. Bom, e aí? A gente vai bater na tecla ainda da prevenção, pulo do gato, prevenção, principalmente quero dar ênfase no estilo de vida. É de lá que a gente precisa tirar o nutriente para viver, é de lá que a gente precisa trazer a saúde. Não é fácil, nem todo mundo sabe, nem por onde começar. Como é que eu mudo o meu estilo de vida? Pelo menos uma caminhada, pelo menos tomar um pouco mais de água, pelo menos comer menos industrializados, diminuir o consumo de carne, manteigas, queijos, leites e fazer o melhor que você puder pela sua própria vida. E o que mais? Eu fico com isso também, né? Eu gosto de pensar, e pelo tudo que eu vi aqui, essas informações tremendamente importantes, o quanto o que você sabe pode determinar o seu futuro, quantos dias a mais se vive a partir de uma informação. Procure informações, mas, acima de tudo, assuma a responsabilidade pelo cuidado de si mesmo. Isso é muito importante.
Coloque inteligência no prato, inteligência no trato, inteligência na sua vida e você vai viver mais. Isso me faz lembrar uma coisa muito interessante, importante, que eu vejo os casos de uns tratos de Jesus e muitas vezes nós pensamos em milagre como uma instância do sobrenatural, uma interferência do sobrenatural ao natural. Mas quando nós lembramos de Deus como Criador, a gente vai lembrar que Deus criou absolutamente tudo. O que você vê e o que você não vê. E muitas vezes nós restringimos Deus a um tal sobrenatural que criamos, como se Deus não estivesse presente no quarto, na cozinha, na sala, indo buscar o seu filho na escola com você. Um dia um telhado se abriu enquanto Jesus estava pregando e amigos desceram um paralítico de lá. Uma cena óbvia, um paralítico diante de alguém que tem poder de cura, o que se espera é que Deus olhe para ele e faça aquele homem andar. Ao invés disso, Jesus olha para ele e diz: seus pecados estão perdoados. Aquele homem nos surpreende pela satisfação, porque ele olhou de volta para Jesus e ficou satisfeito com a fala. O que Jesus compreendeu, olhando para ele, é que a cura começou pela mente e depois ela foi para o corpo. Uma mulher enfrenta uma multidão e toca Jesus. E Jesus olha para ela, depois que ela foi curada, e diz: você não pode ir embora assim, porque o texto de Lucas diz que, cônscia do que lhe aconteceu, temendo e tremendo. Não, essa não é a forma que Jesus despede alguém. E depois de um corpo curado, ele olha para ela e diz: filha, vá em paz. Curou o corpo para depois curar a mente. Por onde a cura começa? Deixe que o mestre lhe diga, mas ele cura você, cura suas relações, cura o mundo e nos dá uma forma integral de viver. Deixa ele falar, que vai dar certo. Oh, palavra boa. Meus amores, vamos nos despedindo. Eu volto lá no dia 23. Eu viajo amanhã para a segunda rodada do Rotas Bíblicas e os meninos ficam por aqui. Beijo e até o próximo. Valeu, tchau.